Senhores e senhoras, hoje vamos desmistificar um assunto de extrema importância que ainda hoje podemos presenciar as consequências em canis ao redor do mundo. O pitbull é perigoso? Neste vídeo iremos usar dados e estatísticas para fundamentar a nossa conclusão. Como sempre, gostávamos de ouvir a vossa opinião e relatos próprios. Para dar início, gostávamos de indicar de onde surgiu este senso comum de que os pitbulls são raças perigosas. A raça pitbull tem origem mais provável na Inglaterra no século XIX. Os agricultores da época precisavam de cães ágeis e fortes para proteger o gado. A má fama desta raça apareceu quando as pessoas resolveram aproveitar-se destas características para rinhas de cães nos anos 2000. Juntamente com a criação desenfreada e sem cuidados, os pitbulls logo começaram a circular pelo mundo. Outro fator que alguns países levam em consideração para considerar esta raça como perigosa é o poder da mandíbula. Mas será mesmo verdade que esta raça é perigosa? Quais são os dados que fundamentam esta acusação grave? Um estudo publicado em 2009 nos Estados Unidos, feito por um hospital na Filadélfia, mostra que no período de 5 anos, quase dos ataques fatais, 51% foram provocados por pitbulls, cerca de 9% por rottweilers e 6% por mestiços das duas raças. Os links dos estudos estarão na descrição. Em 2011, outro estudo relata que ataques realizados por pitbulls estão associados com maiores índices de morbidez, maiores custos hospitalares e maior risco de morte do que ataques de outras raças. Por último, outro estudo que ajudou a criar esta fama foi em 2009. Um relatório divulgou que donos de cães violentos demonstraram significativamente mais comportamentos criminosos do que donos de outros cães. O grande problema deste estudo em específico é que atribuiu as culpas aos cães, como se o cachorro fosse a má influência e não ao contrário. Agora que mostrei os dados que justificam esta fama, gostava de apresentar o outro lado da moeda. Acontece que, apesar de os ataques de pitbulls e outras raças grandes serem mais perigosas, eles correspondem a uma grande minoria dos ataques que acontecem. Um excelente levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostra que 80,4% dos 20 mil ataques analisados geraram lesões leves. A maioria das vítimas tem entre 5 e 14 anos. E apenas 19,1% envolveram cachorros de porte médio e grande que, consequentemente, devido ao seu tamanho, eram lesões mais profundas. O levantamento aponta, ainda, a raça pitbull como responsável por 5,8% dos acidentes, ficando atrás inclusive do poodle, com 7,4%. Acontece que, ao contrário do senso comum, que traz o temperamento da raça como um problema, a neurociência afirma que o cérebro de um pitbull funciona exatamente da mesma maneira que o de um shih tzu. O problema está no tamanho da raça. Como podemos ver, 80% dos ataques eram de cães pequenos, mas por serem menores as lesões também eram menores. E claro, quem nunca viu um pincher no TikTok rosnar para o dono e não achou engraçado? Agora, o que acontece se trocarmos esse pincher para um pitbull? Talvez não seria tão engraçado, certo? Nenhuma raça de cães foi perigosa. O perigo sempre esteve nos donos. Anteriormente mencionei que os donos de cães perigosos tinham tendências a demonstrar agressividade. Mas é exatamente ao contrário. Cães têm tendência a ser perigosos se tiverem donos agressivos. Da mesma forma que cães pequenos ficam agressivos quando não têm a educação adequada por serem pequenos e inofensivos e daí serem responsáveis por 80% dos ataques noticiados. Qual é o lado mais provável? Que um cão é naturalmente agressivo ou que uma pessoa com histórico de agressividade e atos criminosos tornou-se agressivos? Para finalizar, gostaria de dar mais um dado. Infelizmente não temos fontes mais recentes que mostrem o percentual de abandono, mas de 2005 a 2007, houve um aumento de 243% no número de abandonos de pitbulls no Brasil, e os números continuam a subir.